Pessoal, vamos para essa questão 87 da última prova do CBMERG de Física. Olha o que diz. Para um salvamento, um caminhão do Corpo de Bombeiros parte do repouso mantendo aceleração constante por um intervalo de tempo t. Eu vou marcando as informações importantes, tá? O primeiro processo que aconteceu aqui foi uma aceleração constante por um intervalo de tempo t. Beleza. A velocidade, então, é atingida. Então, ele atingiu uma certa velocidade e mantida, ela é mantida por um intervalo de tempo 4t. Então, você vai manter ela, ou seja, deixar ela constante por um intervalo de tempo 4t. Em seguida, que é o terceiro processo, né? O caminhão desacelera constantemente por um intervalo de tempo t até atingir o repouso. Então, você percebe aqui que existem três processos, basicamente, né? Um processo em que ele acelera constantemente por um certo tempo t. Depois, quando ele conseguiu atingir uma certa velocidade, tipo assim, vamos supor que ele acelerou de 0 até 50 km por hora. Só que 50 km por hora, vamos supor que era o objetivo dele. Então, quando ele atingiu esse objetivo, ele manteve por 50 km por hora. Só um exemplo, tá? E aí, uma vez que ele atingiu, depois ele começou a desacelerar, tá bom? Até atingir o repouso novamente, beleza? Até atingir velocidade igual a zero. Beleza, o gráfico que melhor representa o deslocamento do caminhão em função do tempo ao longo do percurso. Então, ele quer o gráfico do deslocamento em função do tempo. Gente, olha só. Eu vou fazer essa questão com uma análise matemática. Você pode estar pensando assim, eu tenho que saber exatamente como é o gráfico, porque tem vários gráficos, né? Tem o de deslocamento por tempo, que é o que a gente está tratando, tem o de velocidade por tempo, enfim, velocidade e aceleração. A gente pode montar vários gráficos com cada parâmetro, né, da parte de cinemática. Mas você não precisa decorar todos os gráficos. Na verdade, você precisa entender e saber construir, saber o raciocínio por trás dele. Então, eu vou fazer uma análise aqui matemática, tá bom? Gente, olha só. Eu vou começar pela parte mais fácil, que é o segundo processo. O segundo processo, eu vou até fazer o seguinte, gente, eu vou colocar com letras diferentes. Com letras não, com cores diferentes cada um dos processos, tá bom? Mudei de ideia aqui. Primeiro processo, ele vai manter uma aceleração constante por um intervalo de tempo t. Segundo processo, ele atingiu uma certa velocidade, né? E aí manteve essa velocidade por um tempo 4t. E o quarto e último processo é ele começar a desacelerar constantemente por um intervalo de tempo t. Então, são esses três processos aí, tá bom? Botei de cores diferentes para você interpretar de forma diferente. Nesse processo que está de verde, que é o processo do meio, ou seja, de t até 4t, né? Aliás, de t e mais 4t durante esse processo, que no caso vai ser de t até 5t, porque, tipo assim, vamos olhar aqui nesse gráfico como exemplo. Do t, se passar um 4t, a gente vai até o 5t, entendeu? Então, esse processo do meio, ele aconteceu de t até 5t, ok? Vamos analisar de t até 5t, porque é mais fácil de analisar. Ele está dizendo que uma certa velocidade foi atingida e ele manteve ela constante. Gente, não é porque a velocidade está constante que o deslocamento é constante. Tipo assim, imagina que você está num carro a 50 km por hora constante. Isso significa que você não está percorrendo nenhum espaço? Claro que não, o espaço está sendo percorrido, só que está sendo percorrido com uma velocidade constante. Então, quais opções a gente já pode eliminar? Dá uma olhada nessa letra B. Nessa letra B, ele está dizendo aqui, olha, que de t até 5t, existe um momento, ó, aqui até está crescendo e que está diminuindo, tudo bem. Está até variando, né, no caso. Mas olha esse momento aqui, ó, existe um momento entre t e 5t que o deslocamento fica constante. Gente, não, isso não acontece, ok? Não acontece, porque não é porque a velocidade está constante que o deslocamento tá constante, sabe? Que não muda o deslocamento, ó. Se você parar para pensar, imagina que você tem um certo 2t aqui. E aqui é, por exemplo, 3t. Gente, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que para tempos diferentes eu estou tendo o mesmo deslocamento. Impossível, tá? Não é porque a velocidade está constante que o deslocamento está constante também. Deu para entender, gente, por que não é essa? E aí a gente pode tirar pelo mesmo motivo a letra E, porque ela está dizendo que o deslocamento é constante. Gente, não é constante. O que é constante é a velocidade. É só você imaginar que você está andando num carro a 50 km por hora.
o seu deslocamento vai ser constante? Não, você vai estar percorrendo lá o... Claro que não vai estar tão rápido, né? 50 km por hora não é tão rápido, mas vai estar se deslocando, entendeu? Vai ter uma variação do deslocamento, né? Do espaço percorrido. Então, eu também posso eliminar e também posso eliminar a letra C, né? Então, assim, só por esse segundo processo a gente já consegue eliminar 3 alternativas. Agora, vamos olhar para o primeiro e terceiro processos. E se você olhar para a letra A e para a letra D, essa parte aqui está parecida, né? A parte do T e do 5T até que está um pouco parecida, né? Crescendo, no caso. Mas olha só, essa parte aqui está com a barriguinha, né? Como se fosse uma carinha sorrindo, né? Posso pensar como uma carinha sorrindo. E aqui tá como uma carinha para baixo, triste. E aqui é o contrário, tá vendo? Que aqui tá a carinha triste e aqui tá a carinha feliz. Então você tá percebendo que elas estão dizendo coisas opostas. E vamos ver qual vai vencer. Gente, olha só, no início, quando ele tá com aceleração constante e a aceleração está constante, então ele está acelerando, a velocidade está aumentando cada vez mais. E se a velocidade está aumentando cada vez mais, o deslocamento está sendo percorrido cada vez mais rápido. É só você imaginar. Imagina que você tem que percorrer um túnel, ou então você pode se imaginar correndo, né? De fato, correndo. Imagina que você está correndo a 10 km por hora. E aí você tem uma certa distância para percorrer com essa velocidade de 10 km por hora. Se você permanecer nessa distância, você vai demorar mais do que se você, por exemplo, começasse a aumentar. Então, vamos supor, você começou a corrida com 10 km por hora. Só que aí você já estava aquecido, já estava animado, e aí aumentou para 11 km por hora, depois para 12, depois 13, depois estava em 14 km por hora. Sua velocidade aumentou cada vez mais. Ou seja, você percorreu um deslocamento, né, um mesmo deslocamento de forma cada vez mais rápida. Então, o crescimento do deslocamento percorrido aumenta de forma muito grande. E se você for olhar, olha aqui como é que esse aumento está sendo, ó. A tendência, né, seria ele crescer assim, ó, bem rápido. Agora, olha isso daqui, ó, vamos extrapolar esse gráfico aqui. A tendência é ele meio que permanecer numa constante, entendeu? Agora, dá uma olhada nessa daqui, ó. Aqui é o contrário, a tendência é esse gráfico ficar mais ou menos assim. Já esse daqui, a tendência é que ele cresça muito. Então, pegando nesse exemplo que eu falei, né, imaginando você numa corrida, numa maratona, uma vez que você está acelerando, o deslocamento ele vai crescer de uma forma exponencial e a exponencial vai ser muito, sabe? Tipo assim, ela vai crescer lá em cima. Agora, quando você fizer o contrário, né, estiver desacelerando, vai estar percorrendo cada vez menos espaço, entendeu? É o contrário. Por isso que a resposta fica a letra A. Gente, eu espero que tenha dado para entender. Eu tentei, assim, dar exemplos e explicar da melhor forma possível. A ideia é você pensar que o crescimento dessa exponencial, né, no primeiro caso, ela vai ser muito grande. Já aqui, o crescimento não vai crescer praticamente, né? Vai diminuindo, sim, depois vai meio que ficar constante, né? Você pode fazer uma extrapolação do gráfico para poder ver como vai ficar essa situação. A letra A, né, essa parte aqui da carinha feliz e carinha triste, é exatamente o contrário. Então, uma vez que você encontra, pelo menos o do primeiro processo, você já encontra a letra A. Gente, eu espero que tenha dado para entender. Tentei dar uma análise matemática que tenha feito sentido para vocês. Mas é isso, a chave é você pensar no crescimento dessa exponencial. Se ele vai ser uma exponencial que cresce muito grande ou se vai ser uma que cresce bem pouquinho, que é no caso, né, no terceiro processo que está desacelerando. Espero que tenha dado para entender, gente. Abraço!